Olá pessoal, somos convidados a refletir um pouquinho sobre Êxodo 9, a quinta praga, morte dos rebanhos. Vamos ver aqui um novo erro cometido pelo escritor bíblico, provando para nós que a Bíblia contém muitos erros e por conta dos erros a gente percebe que não há inspiração nos escritos bíblicos, por conta de que ele é um livro, né? O escrito bíblico é um livro de contos históricos, mitológicos, que é escrito por um povo, por uma comunidade, como qualquer mito que a gente possa ler, né? O mito de Sísifo, os mitos gregos, nós podemos também estudar a Bíblia como mitológica, porque não há outra forma de perceber a Bíblia. Para que a gente possa fazer uma leitura da Bíblia de forma exegética, hermenêutica, é preciso que você desespiritualize o que você vai ler. Se você for ler com espiritualidade, aí os seus olhos se fecham e você não consegue ler o texto como deveria ler. Você faz o texto com os olhos da fé, e aí os olhos da fé tiram a realidade do texto bíblico, do que está escrito. Nós temos que fazer essa leitura real dos textos bíblicos, entender o que o escritor quis fazer naquela época, o que ele quis dizer. Os textos têm sempre um contexto de uma época que não é a época em que nós estamos vivendo, né? Quando na Bíblia se fala de mundo, o mundo não é o mundo como nós enxergamos hoje. O mundo é até onde a visão daquelas pessoas avistavam, eles entendiam que era o mundo. Então era essa a compreensão de mundo, não a compreensão que a gente tem hoje com toda a evolução, tecnologia, né, astrologia e tudo mais. Então precisamos fazer essa leitura mais reflexiva da palavra escrita na Bíblia para a gente chegar a uma conclusão mais objetiva dos textos, sem a espiritualização do texto. Então aqui nós podemos ver que neste texto da Bíblia, em Êxodo 9, diz assim lá no versículo 3: saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e as do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum dos rebanhos dos israelitas morreu. Então aqui nós podemos perceber que Deus prometeu que ia acabar com o rebanho do Egito, menos de Israel, e assim o fez. Então todos os animais, ovelhas, jumentos, camelos, bois do Egito morreram por uma praga de Deus, né? Deus é assim, ele gosta de fazer praga, mandar praga, matar esses animais. Esse é o Deus de Israel, o Deus que a gente segue aí, que as pessoas seguem. Aí nós vamos ver logo em seguida no capítulo 9, versículo 19, no mesmo capítulo, não é, uma contradição, onde diz assim: agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, atingidos pelo granizo, e morrerão. E aí continua lá no versículo 21. Os que, porém, não se importaram com a palavra do Senhor, deixem os seus escravos e seus rebanhos no campo. E aí lá no versículo 25 diz assim: em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens quanto animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Então você vê aqui em cima que Deus manda uma praga e mata todos os animais do Egito, os bois, as vacas, os camelos, né? Tudo foi morto
com uma praga que Deus enviou. E aqui no mesmo capítulo, mas no versículo 25, você vê que foi uma chuva de granizo que caiu e matou os bois. Então aqui não houve essa praga e matou todos os bois, ou não matou todos os bois? A praga de Deus salvou alguns bois? Não, porque está bem claro aqui que todos os bois morreram, não sobrou nada de boi. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal de Israel morrerá, mas todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum dos israelitas morreu. E aqui no 25, no mesmo capítulo, mas no versículo 25, diz que, de novo, né, em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Se todos os animais tinham morrido aqui, em cima, no versículo 6, mas como é que os animais existiam aqui no versículo 25 ainda para sofrer a morte por chuva de pedra, se morreram aqui em cima por praga de Deus? Então é uma incongruência bíblica, um erro bíblico, uma contaminação bíblica, que deixa claro para nós que a Bíblia ela não é inspirada. A Bíblia é um texto mitológico de um povo, como todos os povos têm seus mitos, o povo de Israel também construiu os seus mitos. Obrigado, valeu pessoal, até mais.